Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança, e para todos Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança, e para todos Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Muito bom. Coloque de pé, por favor. Vamos cantar. Vamos louvar o Senhor. Novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crer.
Boa noite, meus irmãos. Podeis assentar. É uma alegria muito grande poder ver os irmãos, os amigos que se encontram aqui. Uma alegria também, uma satisfação tremenda saber que há um grupo também que nos assiste pela internet. Deus abençoe a vida de cada um. Nós estamos aqui para buscar ao Senhor. Estamos aqui para colocar em prática aquilo que acabamos de cantar. Certo pastor uma vez disse que no momento do louvor é o momento que mais mentimos ao Senhor, porque declaramos coisas que não praticamos. Mas aqui nós dizemos que o impossível vai acontecer se nós praticarmos a fé. Cada vez que você retorna à casa do Senhor, é porque você acredita que Deus tem poder para atuar na sua vida, que você crê no impossível do Senhor, aquilo que é inatingível ao ser humano, através das questões naturais, é possível acontecer através das questões espirituais, metafísicas, que nós conhecemos bem. Eu gostaria de orar ao Senhor para que este culto fosse um culto abençoado, de tal forma que você saia daqui mais confiante que as suas causas estão nas mãos do Senhor, que a sua família está nas mãos do Senhor, que não existe nada nesse mundo que possa impedir o agir de Deus na sua vida, na vida da sua família. E se você veio aqui, eu não me canso de dizer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quando você vem, Deus volta contigo. E você que está em casa também, o fato de você ter ligado o seu aparelho nessa hora, talvez você nunca tenha participado do nosso culto, pense nisso também, não desligue, não deixe qualquer empecilho, impedimento ou ruído atrapalhar. Fique conosco até o fim, eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao seu coração, ao coração de cada um. Vamos orar, meus irmãos, pedindo ao Senhor, portanto, para que nos abençoe. Nosso tema de hoje é a família que ama a Deus. Há muitas famílias, há famílias que não se preocupam em falar do amor de Deus, mas e a família que ama a Deus de fato? O que acontece com ela? Vamos orar para que Deus abençoe o nosso culto nesta noite. Querido Deus, eterno Pai, como é bom retornar à casa do Senhor, como é bom saber que fomos escolhidos pelo Senhor. Nós não viemos aqui porque desejávamos estar aqui ou ligarmos os nossos aparelhos, mas foi o Senhor que nos promoveu este rico privilégio. Nós temos certeza que o Senhor tem algo a falar ao nosso coração. Já começou através deste louvor entoado, vai falar através da oração, vai falar através da mensagem, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Aqui é um culto cujo espectador é o Senhor, e nós é quem estamos no palco. Por isso, ó Pai, coloque em nossos corações a verdade que liberta, coloque em nossos corações um desejo intenso de mudança, de transformação, de queremos ser melhores na Tua presença, porque mesmo deitados, o Senhor está conosco, e onde quer que nós formos, o Senhor também não se aparta de nós. Obrigado, Pai, por este rico privilégio de estarmos aqui. O Senhor nos deu saúde, nos deu condição intelectual para chegarmos até aqui, para ligarmos os nossos aparelhos. Por isso temos certeza, ó Pai, que algo o Senhor falará aos nossos corações nesta noite. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A família que ama a Deus é um lar que foi transformado pela graça de Deus, de Jesus. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Salmos 115, 12.
Te convido mais uma vez a se colocar em pé, meus irmãos, e cantar louvores ao Senhor. Cantar essa música que vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Isso que com certeza você já experimentou, ou se não experimentou, pode experimentar nessa noite. Desfrute da glória de Deus, do amor de Deus, você e sua casa. Vamos fazer a leitura bíblica alternada com base em Josué, capítulo 24, versículos 14 a 18. Eu começo. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Congregação.
Todos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Amém. Podeis assentar. Nós estamos aqui para servir o Senhor, porque Ele também é o nosso Deus. A família que ama a Deus é um lar feliz. Não há como haver tristeza numa família que ama a Deus. Podemos passar por problemas, podemos ter momentos de conflitos, mas uma família triste não pode ser uma família que ama a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127, 1. Dedicação de vida e bens. Nossa casa parece colmeia, com abelha sair e chegar. São ouvidos pequenos e grandes, e guiam de lugar trabalhar. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer. Tendo um bom coração que convém ao cristão, para a glória de Deus não morrer. Quando serve o Pai lá em casa, mas quem manda de fato é Jesus. Quando ficam tratando uns aos outros, procurando ser salvos e luz. Que feliz é o lar onde Deus pode entrar, onde todos estão a crescer. Tendo um pouco cristão que convém ao cristão, para a glória de Deus não morrer. O amor embeleza e perfuma nossa casa tão linda assim, como as flores que descem singelas, pra lembrar das extensas jardim. Que feliz é o lar onde Deus pode entrar, onde todos estão a crescer. Tendo um pouco cristão que convém ao cristão, para a glória de Deus não morrer. Querido Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu, Senhor, mais essa oportunidade de nós estarmos aqui na tua casa para louvar o seu santo nome, porque só o Senhor é digno do nosso louvor. Senhor, nós te pedimos que o Senhor abençoe todo o seu povo, Senhor, especialmente, Senhor, aqueles que estão te louvando, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que vieram devolver seus dízimos e as ofertas, Senhor, para a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe o desafio da nossa igreja, Senhor, que é muito grande, Senhor, mas é tudo para a honra e glória do seu santo nome. Abençoa, Senhor, todos os teus servos na face da terra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa também falar, Senhor, aos corações, Senhor, dos nossos amigos visitantes, Senhor, que estão ouvindo a tua palavra, Senhor. Que esta palavra, Senhor, possa falar bem alto no coração dos nossos amigos, Senhor. E no final, Senhor, nós possamos ver decisão ao lado de Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A família que ama a Deus vive de acordo com a sua vontade e espelha sua glória ao mundo. Como é bom nós termos famílias que dão bom testemunho para os vizinhos. Graças a Deus, na onde eu vim, eu tenho certeza que aqui também, nunca chegou alguém à igreja reclamando porque uma família da nossa igreja teve problema com a vizinhança. Isso é bom, isso é um bom testemunho, isso é saudável
para a imagem da igreja e diante da imagem de Deus através da família. Este momento é um momento em que nós consideramos um momento de intercessão, momento de gratidão, quando ao longo da semana nós temos recebido tantos pedidos de oração, questões de enfermidade, não só pela pandemia, mas quantas pessoas estão hoje enfermas por causa do câncer, pessoas que precisam de uma palavra de exortação. Eu não sei a razão do seu problema, você que está me acompanhando pela internet, eu não sei por que você veio aqui, talvez você tenha vindo em busca de uma resposta da parte de Deus. Há muitas razões para que nós intercedamos uns pelos outros. A igreja ela tem esse propósito. Quando você não pode mais resolver ajudar alguém pelas próprias forças, você conta com o Senhor, com as orações. Eu gostaria de convidá-lo para que você orasse comigo. Pode ser assentado mesmo como você está, aí na sua casa. São muitos irmãos que fazem pedidos. Eu não quero ser aqui injusto mencionar todos os irmãos, eu sei que eu vou esquecer de alguém, mas você sabe, o nosso grupo da igreja está ali repleto de nomes. Nas quartas-feiras nós temos com carinho mencionado todos os nomes, e se porventura você lembrar de algum deles agora, interceda comigo. Vamos entregar a vida desses irmãos nas mãos do Senhor, dos nossos amigos. Feche os seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor agora. Eu tenho certeza que o nosso Deus ouve as orações dos justos. Querido Deus, Tu és um Deus amado por nós, porque estamos aqui retribuindo esse amor, porque o Senhor poderia ceifar as nossas vidas, mas o Senhor tem preservado a vida de cada um com saúde, não tem faltado alimento às mesas, o Senhor tem dado proteção, abrigo, e quando a enfermidade chega, o Senhor em primeiro lugar coloca esperança de cura. A esperança nunca morre, porque o Senhor as alimenta em nossos corações. E é nesta hora que nós queremos derramar esperanças vindo do alto dos céus na vida dos nossos irmãos que estão com Covid, irmãos que estão com câncer e outros que também, parentes que passam pelo mesmo problema, irmãos que estão aí lutados, carecendo do revestimento do Espírito Santo Consolador em suas vidas, irmãos que estão com problemas na família de harmonia, de união, de diálogo, de obediência. Ó Deus, só o Senhor pode intervir para reverter esse processo que o inimigo tem assolado, feito a festa em muitas famílias. Pai bendito, nós estamos aqui porque o nosso coração se humilha diante do Senhor, porque há questões em nós que precisam ser solucionadas e não temos força para mudar o que temos feito. Por isso, ó Pai, que o Senhor venha nos fortalecer na Tua presença, cria em nós um desejo intenso de viver uma vida de oração, uma vida de busca incessante. Não permita que sejamos seduzidos pelas falsas amizades, pelos maus conselhos. Coloque em nós, ó Pai, o desejo de aprender da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, ela atinge aquilo que nós somos falhos. Ó Pai, o Senhor sabe o quanto há falha em nós, e por isso, ó Pai, nós queremos melhorar.
Ensina-nos, ó Pai, a melhorar. Que não nos acomodemos no nosso estilo de vida, mas que sejamos, ó Pai, filhos teus, a tua imagem e semelhança diante do mundo. Ó Pai, cura a quem precisa ser curado, não somente a alma, mas também o físico. O Senhor tem poder para curar vidas. O teu Filho nos mostrou o quanto o Senhor ama quem sofre. Ó Pai, para o Senhor não existe nada impossível. Nós é que colocamos obstáculos. Se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para agir e fazer. Abençoe esta igreja, Pai. Escuta a oração do teu povo. Seja com os projetos desta casa que são teus. Abra as portas que precisam ser abertas. E feche, ó Pai, aquelas que precisam ser fechadas. Porque a nossa vida está nas palmas das tuas mãos. Esta é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados e falhas, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a oração de cada um. A música que iremos cantar nesse momento tem uma letra interessante, que diz assim: através da comunhão com Deus, serei uma bênção, levarei o que Jesus me deu para minha casa, a vontade do Senhor governará o meu lar, Cristo em minha casa viverá, a minha família Deus edificou, a minha casa é cheia de amor, juntos em uma só fé e na mesma direção, vivendo as promessas do Senhor. Você pode cantar isso conosco? Te convido a se colocar em pé, a cantar essa música, com todo o seu vigor, com toda a sua força, colocando sua família diante do Senhor. Serei uma bênção, levarei o que Jesus me deu para minha casa. A vontade do Senhor governará meu lar. Cristo em minha casa viverá. Mais uma vez, através da comunhão com Deus, serei uma bênção, levarei o que Jesus me deu para minha casa. A vontade do Senhor governará meu lar. Cristo em minha casa viverá. A minha família, meu Deus edificou. Go.
Posso orar? Baixe sua cabeça, meus irmãos, e vamos orar. Senhor Deus, Pai, nossa casa é sua, nossa família é sua, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos, nos rendemos e consagramos cada lar representado nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa se manifestar em nossas vidas, em nossas casas. Senhor, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nós possamos viver em um lar harmonioso, que cria os filhos pautados na palavra de Deus, que são inseparáveis, que tenham cuidado um com o outro, Senhor, apesar das diferenças, apesar das opiniões diferentes, apesar das formações diferentes, educações diferentes, Senhor, que cada um, educação diferente, que cada um possa viver pautado em Tua palavra, Senhor, e que cada família possa estar de joelhos em uma só fé e na mesma direção, Senhor, vivendo a palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, manifeste o Teu poder nessa casa, nesse lugar de oração. Senhor, abençoa a vida do pastor Wellington nessa hora, na qual ele vai pregar a Tua palavra, que ele vai se debruçar e explicar a Tua palavra para a Tua congregação, para nós. Senhor, que o Senhor possa instrumentalizá-lo, dirigi-lo, orientá-lo, Senhor, e que o Teu poder possa estar em sua vida, de forma que nós possamos sair daqui quebrantados pelo Teu poder, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu amor para conosco e também para a nossa família. Em o nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Podia sentar, irmãos. Gostaria de chamar as crianças que viessem aqui à frente. Vamos orar por elas. Meus irmãos, nós temos um projeto. Esse projeto é construir, reformar a casa, o casarão, ser um espaço kids. É um desafio muito grande, porque o casarão foi feito no século passado, está bem precário. Nós estamos ainda, para os irmãos terem uma ideia, dependendo da opinião de um engenheiro que venha estrutural para definir se realmente a casa pode ser reformada. Então, eu gostaria que os irmãos orassem nesse sentido, para que aquele espaço seja um espaço dedicado às crianças, um ambiente muito bom, muito grande. Eu tenho certeza que as crianças ficarão felizes. Vai ficar uma casa muito bonita. Vamos orar por essas crianças, por aquelas que estiveram aqui de manhã. Foi muito bom o trabalho que elas fizeram. Eu quero aproveitar e reiterar parabéns às tias, aos pais que investiram nas crianças para que elas alcançassem o alvo. O investimento fazendo vários tipos de cantina, doces, e Deus abençoou que não só alcançaram o alvo, mas eu tenho certeza que vai dobrar, porque os cofrinhos estavam bem cheios, né? Vamos orar. O pessoal está agitado aqui na frente, né? Vamos orar. Pai bendito, como é bom estar aqui mais uma vez, falar contigo em oração, rogar as Tuas bênçãos sobre cada criança que está aqui à frente, cada menina, cada menino. Bendito Deus, derrame as Tuas bênçãos sobre a vida delas, para que elas sejam crianças calmas, crianças obedientes aos seus pais, que elas possam crescer neste ambiente saudável, esse ambiente cristão, que elas possam na adolescência, Pai, serem adolescentes fortes na fé, bem convictos que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, e quando se casarem, elas possam retransmitir este aprendizado para seus filhos e para os seus netos. Tudo isso nós te rogamos e pedimos para que o Senhor abençoe a tia que estará ministrando essa aula para ela, que ela possa ser um instrumento do Espírito Santo de Deus para ensinar algo maravilhoso nesta noite a respeito do Teu reino, a vida dessas crianças. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema que eu escolhi nesta noite se encontra em 1 Crônicas,
capítulo 28, versículos 9 e 10, apenas 2 versículos. 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 9 e 10. Para os irmãos entenderem o contexto, o que iremos ler agora é a conversa de um pai com o filho. O rei Davi está agora no seu final de reinado, nos últimos dias da sua vida. Ele então dá alguns conselhos para o seu filho Salomão, que eu entendo ser muito pertinente a nós, muito saudável para que abençoe as nossas famílias. E vamos prestar então atenção naquilo que o rei fala ao seu filho. Diz assim: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, eterno Pai, como é bom estar aqui na presença do Senhor e experimentar aquilo que o Senhor já fez aos nossos corações até aqui. Permita, Pai, que o Seu intérprete dê continuidade à ação do Teu Espírito na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, aqui e na internet, para que a palavra do Senhor, de fato, não volte vazia aos corações e famílias sejam edificadas para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a família que ama a Deus não é algo que seja desconhecido dos irmãos, o quanto a família é atacada na sociedade, o quanto a família é atingida através dos membros dela, seja o marido, seja a esposa, através dos filhos. De várias formas a família tem sido atingida para que ela seja dilacerada. E a Bíblia ela fala de muitas famílias, de muitos casos, de famílias que tiveram sucesso e famílias que tiveram problemas. A própria família do rei Davi teve muitos casos, os irmãos sabem bem. E eu pensando em algo que eu poderia compartilhar com os irmãos, eu comecei a pensar na experiência de Davi, na sua conversa com seu filho. Davi representando os pais e Salomão representando os filhos. E eu gostaria de refletir com os irmãos um pouco sobre o que é uma família que ama a Deus. Quais são as prerrogativas, qual é o pré-requisito de uma família que ama a Deus? Sabemos que há família, como eu disse no início, mas o que nós precisamos ter como identidade que nós de fato amamos ao Senhor? A história aqui diz que o rei ele já estava no seu final de carreira, e ele então se apresenta diante dos seus súditos, e começa ali a explicar o que Deus havia feito na sua vida, como ele foi escolhido pelo próprio Deus. Nos versículos de 1 a 6, os irmãos vão ver detalhadamente o que ele diz. E ele ali começa a fazer uma leitura da sua vida, da sua história, e disse o quanto Deus o havia abençoado, o quanto ele amava aquele Deus, mesmo sendo um homem imperfeito, com falhas.
A essa altura do texto, quando nós chegamos no versículo 9, ele se volta para o seu filho Salomão, deixa um pouco de lado os seus súditos, e ele então começa a conversar com Salomão, porque Deus havia dito para Davi que ele não era capaz, não era o escolhido para construir um templo. Ele havia sido sim escolhido para ser o rei. No versículo 4 nós podemos ver, mas quando chega no versículo 3, um ponto antes, ele havia sido rejeitado para construir um templo, o templo do Senhor, porque nas suas mãos havia sangue. Ele era um homem de guerra, e ele não poderia construir, pegar aqueles tijolos, aquelas pedras, de uma forma figurada, porque suas mãos estavam sujas de sangue, e o Deus era um Deus santo. Então ele vem, chama a Davi, o próprio Deus fala com ele, e ele então tem que escolher Salomão como seu sucessor e construtor do templo. Então Davi chega para Salomão e fala que havia uma aliança com Deus, e que se Salomão obedecesse às leis de Deus, a aliança, ele seria um homem de sucesso, ele seria um homem que receberia as bênçãos do Senhor, ele seria um homem que teria uma nação nas suas mãos. Davi, ele queria que o seu filho amasse a Deus como ele amou, e que o seu filho entendesse que mesmo sendo imperfeito, Deus ainda era um Deus que o amava, era um homem segundo o coração de Deus. Era um conselho de pai para filho. O pai sabe que comete erro, o pai sabe que cometeu muitas coisas que desagradassem ao Senhor, mas ele não quer que o filho passe pelo mesmo problema, pelo mesmo histórico. Então ele quer que o filho ame ao Senhor, porque amando ao Senhor, muitos problemas serão evitados, não pela experiência, mas pelo aconselhamento. Estes conselhos de um pai para o seu filho poderiam ser de grande proveito para o reinado de Salomão. E nos dias de hoje também, um conselho de um pai para o filho pode ser de grande proveito para o seu sucesso na sua vida social, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida natural, na sua vida estudantil, profissional, ou seja, em todos os segmentos da sua vida. Quando os pais, neste tempo, encontram muitos desafios para ensinar os seus filhos a amar a Deus, nós temos na palavra de Deus estratégias, formas de tentarmos reduzir, amenizar essa distância que o mundo tem feito do ser humano, da pessoa de Deus. E nós, como família, a organização principal da sociedade, não podemos relaxar nesse sentido. Como pais, devemos ensinar, e como filhos, precisamos obedecer os nossos pais. O que é amar a Deus aos olhos do rei Davi? O que é amar a Deus aos nossos olhos? Eu gostaria, meus irmãos, de fazer 3 observações com base neste texto. É lógico que é um texto muito rico, mas eu peguei 3 pontos que gostaria de compartilhar. O que é uma família que ama a Deus? Uma família que ama a Deus, ela servirá com o coração íntegro, é o que diz o texto. No versículo 9, na primeira parte, na segunda parte, aliás, diz assim: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai, e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário. Davi diz que
o seu filho precisava ter um coração íntegro, que para servir ao Senhor, o seu coração deveria ter este formato. Um coração íntegro diante de Deus e diante dos homens. Essa era a prática do rei. As pessoas olhavam para Davi, os seus súditos, a corte, a nação, e via que ele era um homem de coração íntegro. E Deus também sabia que ele tinha um coração íntegro. Aliás, o que é ter um coração íntegro? Um coração íntegro é um coração inteiro, um coração completo, um coração inteiro, integral diante do Senhor. Era um coração só do Senhor, não era um coração dividido. Davi não era uma pessoa que tinha um coração dividido. Ele não era dividido, ele era apenas um servo de Deus. E isso não era possível ser diferente na vida dele. Não havia como ele adorar o Deus de Israel e adorar os deuses dos outros povos. Ele apenas sabia que estava onde estava porque ele tinha um coração completo, integral a Deus. Não há como haver um coração íntegro que não seja íntegro diante de Deus. Uma das definições da palavra íntegro é aquilo que não se deixa corromper. O nosso coração não pode ser corrompido por questões que não estão ligadas diretamente a Deus. Jesus, ele falou algo muito pertinente em relação a um coração que não é dividido. Lá em Mateus capítulo 22, 37, Jesus diz que nós devemos amar ao Senhor, a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento. Na verdade, coração, alma, pensamento são as mesmas coisas. Quando eu entrego o meu coração ao Senhor, quando eu entrego a minha alma ao Senhor, quando eu entrego o meu pensamento ao Senhor e digo que o amo, eu estou entregando todo o meu ser, até o meu ser físico ao Senhor. É o ser humano completo se entregando ao Senhor. Não há como haver um coração íntegro se esse coração não for dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Como eu posso ser uma pessoa dedicada a um ser celestial se ele diz que para que eu tenha um relacionamento com ele, eu preciso ter a mediação do Espírito Santo na minha vida? E como eu posso me dedicar integralmente ao Senhor se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo? Não há como eu, pelas minhas próprias forças, pelo meu intelecto, a minha forma de entender o mundo, me relacionar com Deus, se eu não deixar o Espírito Santo agir na minha vida. Esta experiência não começa na praça do seu bairro, essa experiência não começa na escola, não começa nem na própria igreja. Essa experiência começa na sua família, na sua casa. É no ambiente de família que você vai entender como que o Espírito Santo age dia após dia. Porque é no lar que nós somos mais naturais, nós somos mais autênticos. É no lar que nós somos mais verdadeiros. É ali que nós reagimos naturalmente diante dos conflitos, diante das dúvidas, porque ali nós estamos a sós, em família. Podemos então no lar demonstrar o que vai totalmente, integralmente em nosso coração. É ali que Deus está te vendo de uma forma mais espontânea, mais verdadeira. É ali que nós, de fato, no lar, na família, que iremos demonstrar se somos verdadeiramente mais naturais ou mais espirituais.
É ali que Deus está nos enxergando melhor. Na verdade, não nos enxergando melhor, na verdade, nós estamos refletindo melhor como nós somos diante de Deus. Um coração íntegro na família é quando a pessoa é transformada de dentro para fora. Nós sabemos que o crente incomoda. O crente incomoda. Se você vive numa família que só você é crente, você pode ter certeza que você vai incomodar. Há famílias que, pelo simples fato de você orar, os demais membros são incomodados. Se você é o único filho da família, pode ter certeza que a sua vida está sendo observada. E aqueles que resistem à palavra de Deus estão incomodados. Eu não sei se eu disse aqui uma vez, o menino era viciado em drogas, e Deus deu a ele o livramento, e ele começou a participar dos cultos da igreja, estava ativo, cheio de fervor, e os pais choraram pedindo ajuda para que ele fosse liberto das drogas, e agora os pais estavam incomodados porque ele estava indo à igreja. Olha como o mundo faz no seio da família, no seio da vida. Eu gostaria de convidar aos irmãos que lessem comigo em Salmos, capítulo 101, versículo 3. Os pais devem amar os filhos e devem discipulá-los, e os filhos devem ter prazer em se submeterem à obediência de seus pais. Nesse Salmo 101, versículo 3, a primeira parte diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. A palavra injusta, em algumas versões, está má. Literalmente, esse termo significa Belial. Esse termo é bem conhecido dos irmãos, Belial. É como se no original estivesse dizendo: não porei coisa de Belial diante dos meus olhos. Belial era uma palavra que descrevia tudo que não prestava, tudo que não tinha valor, tudo que destruía. Um coração íntegro retira diante dos olhos tudo que não presta, tudo que não tem valor moral ou ético, tudo que destrói o espírito e, consequentemente, o corpo. Sabemos que este termo, em várias partes da Bíblia, ao invés de traduzir por má, por injusta, é traduzido como filhos maus, filhos injustos, é traduzido como filhos de Satanás. A gravidade do fato de não pôr coisa injusta diante dos meus olhos é o princípio que vem desencadeando muitos conflitos na família. Às vezes nós temos colocado coisas que não eram para nós vermos, ou talvez ouvindo coisas que não eram para nós ouvirmos. E essas coisas são coisas que nós entendemos bem, são satânicas, que influenciam não só a sua vida, mas desencadeará num comportamento que afetará a família. Por isso que o coração do homem, da família que ama ao Senhor, não pode ser um coração dividido, tem que ser um coração íntegro. Uma família que ama a Deus não divide o seu coração, não divide o seu coração com o mundo, o seu coração é do Senhor. A santidade que Ele exige de nós é plena, é íntegra, e nós não podemos compartilhá-la com os desejos e as seduções do mundo. Uma outra observação que eu fiz no texto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que a família que ama a Deus perpetuará o seu conhecimento. Na primeira parte desse mesmo versículo 9, diz assim: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai.
Conheça o Deus de seu pai. Davi chama seu filho para que amasse ao Senhor da mesma forma que ele amou a Deus e que Deus o amou, e que ele conhecesse esse Senhor e conhecesse esse amor. Davi nada mais, nada menos estava retransmitindo ao filho aquilo que ele absorveu do Senhor ao longo da sua biografia, ao longo da sua história, o quanto Deus demonstrou amor por ele, o quanto ele, ao longo da história da sua vida, ele foi conhecendo as maravilhas de Deus, os milagres, aquilo que Deus fazia nos pequenos detalhes. Davi queria que o seu filho conhecesse as graciosas intervenções que Deus fez na sua vida, tirou aquele homem por detrás das ovelhas, deu força àquele homem, sabedoria para lançar uma pedra na testa de um gigante. Davi queria que o seu filho, queria infundir na cabeça do seu filho o que significava conhecer ao Senhor, o que significava conhecer as promessas de Deus, e que ele precisava receber aquelas informações e transmitir aquilo de geração a geração, para que ele tivesse um reino eterno. Os livramentos de morte nas guerras. Davi foi salvo de muitas guerras, e Deus poupou a sua vida. Davi queria passar para o seu filho um memorial de fidelidade de Deus, que aquele Deus que ele queria transmitir era um Deus fiel, um Deus que mesmo ele tendo vacilado, mesmo ele tendo errado, Deus permaneceu fiel, e queria passar aquilo para o seu filho, e para que seu filho também perpetuasse esse perfil desse Deus maravilhoso, passasse adiante para os seus filhos, de tal forma que eles experimentassem também pela fé e retransmitissem aquilo de geração a geração. Quem não tem um momento incrível com Deus? Quem aqui não pode dizer que não teve uma experiência como de Davi com Deus? Talvez você não tenha sido conflitado diante da morte, mas um dia será. Quem sabe outras questões na sua vida que você viu que não foi sorte, foi a mão de Deus. Deus quer que você retransmita isso para seus filhos. Você quer que você retransmita isso para as pessoas, para que as pessoas continuem neste tempo da história, perpetuando o conhecimento de Deus, um retransmitindo ao outro. Não guarde para si as bênçãos que Deus realizou na sua vida e tem realizado. Atribua a Ele essas coisas incríveis que Ele faz na história da sua vida. Deus dos milagres. Esta semana mesmo eu estava passando aqui por trás de carro, e vi um carro na minha frente, e de repente ele para e estaciona sem dar seta. E eu tive que frear, beliscar, não via tão perto, beliscar no freio. Quando eu cheguei na esquina aqui, foi o tempo de passar um carro na contramão, e se eu não tivesse lá atrás freado, com certeza eu frearia em cima ou bateria com o carro. Eu entendi claramente que Deus tinha me livrado de um acidente. Não é comum um carro passar aqui na contramão de dia. São coisas simples, mas que causam grande impacto em nós, para que nós nos atentemos para as maravilhas de Deus. Não são as coisas grandes, mas os detalhes da nossa vida, que Deus vai fazendo a obra e fazendo com que nós cresçamos e cresçamos
na fé. Os pais não apenas esperam receber umas heranças ou uma herança dos avós em termos de bens materiais. Não apenas desejam receber dos avós tradições ou legados da família. Os pais também precisam absorver as informações do agir de Deus na vida dos seus pais para que retransmitam isso aos seus filhos. Muitos dos nossos filhos conhecem bem a história da família, da tradição, do legado, mas conhecem pouco o agir de Deus. Devemos reproduzir na vida dos nossos filhos aquilo que o Novo Testamento nos ensina, e assim como o Velho, que tudo aquilo que aconteceu no povo de Israel, na verdade não foi porque Moisés quis ou Abraão quis, mas foi o agir de Deus na vida destes homens. E assim acontece nas nossas famílias. Nos atemos a dizer o que os nossos avós fizeram, mas esquecemos a mão de Deus agindo por trás ou diante disso. Em Salmo, capítulo 78, versículos 3 e 4, o salmista Asaf, ele interpreta bem o que significa retransmitir os feitos de Deus. Ele diz ali: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Havia uma determinação dos pais em imprimir sua fé no coração da próxima geração. Eles precisavam não só ensinar aos filhos o histórico, mas o legado da fé. Precisamos ensinar os nossos filhos o legado da fé. Você olha para o seu filho, você vê no seu filho um menino de fé, uma menina de fé. É isso que Asaf está ensinando aqui para nós. Vamos apenas observar os verbos que ele diz ali, no versículo 3, ele fala assim: ouvimos e aprendemos. Meus irmãos, precisamos ouvir e aprender. Ouvir e aprender. Estamos ouvindo, mas não estamos aprendendo. Ali diz que os pais nos contaram, e não encobriremos. No versículo 4, os pais contaram, não o encobriremos a seus filhos. O que os pais nos contaram, não devemos encobrir, mas devemos retransmitir, repassar. E ele conclui, outro verbo: contaremos à geração vindoura. Tudo aponta para a grandeza de Deus e a sua provisão, os livramentos e conquistas, as respostas de oração na história da família. Não podemos encobrir isso. É preciso passar adiante até que o Senhor venha. A família que ama a Deus não é inconstante. Sobretudo, ela vai fazer o que for possível para perpetuar o conhecimento de Deus para as suas futuras gerações. Essa família, ela dá prosseguimento. Não podemos fazer pedra de tropeço na obra de Deus, porque estamos retendo. De repente, você ainda não se casou, de repente, você ainda não tem um filho, mas pense em alguém que Deus possa colocar na sua vida, para que você seja um instrumento dele. Se por acaso houve alguma falha na educação, não quer dizer que nós devamos perpetuar. E não devemos achar que porque talvez falhemos com os filhos, nós podemos, ou Deus venha permitir que passemos isso para os nossos netos. E por fim, meus irmãos,
A família que ama a Deus jamais deixará de buscá-lo. Versículo 10. Se você o buscar, ele se deixará... Perdão, 9, né? Desculpa. A segunda parte ali, ó. Se você o buscar, na segunda parte do versículo 9, se você o buscar, ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Davi agora começa a falar com seu filho a respeito das escolhas. Ele diz que a vida é feita de escolhas. Em tudo, você poderia ter escolhido ficar em casa, mas está aqui. Davi diz que quem busca o Senhor, ele se deixará ser achado. Quem abandona o Senhor, ele é quem o rejeitará para sempre. É curioso, muitas vezes pensamos que nós é quem abandonamos ao Senhor, mas quando Deus olha para o nosso coração e vê aquela frieza no coração, devemos ter cuidado para que Deus não nos rejeite eternamente. Fiquemos com esse coração frio para o resto da vida. Quem sabe esse abandono que você pensa ter feito, foi Deus que já te rejeitou. E se você está aqui hoje, se você está me ouvindo, é Deus querendo fazer um renovo de contrato, um renovo de aliança contigo. Jesus fala a respeito daqueles que o buscam. Jesus fala que quando nós buscamos o Pai, Ele nos recebe. Versículo 8 do capítulo 7 de Mateus. Pois todo o que me pede, recebe, o que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Jesus pregava agora para uma geração bem após Salomão. Uma geração em que Jesus venha reiterar a questão das escolhas. Se você buscar, Jesus falando àquelas pessoas, você vai ter a esperança de receber aquilo que você está pedindo. Se você buscar, você vai ter a felicidade de encontrar aquilo que você está procurando. Jesus está falando de respostas positivas através de atitudes proativas. Se você busca, você vai ter uma resposta positiva. Não há como você ter uma resposta positiva se você tem uma vida estacionada. É isso que Jesus espera daquelas pessoas. Ele espera daquelas pessoas atitude. Se eu tenho fé, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de renúncia e fidelidade ao Senhor, não há dúvida que Ele vai me honrar. Não honrar talvez aquilo que as pessoas esperem que eu seja honrado, mas honrar diante dEle. Às vezes nós pensamos que uma vida honrada por Deus tem que transparecer aos olhos das pessoas em prosperidade. Uma vida honrada pelo Senhor é uma vida de paz, de fé e de esperança. Mesmo que isso não seja transparente para as pessoas, mas na minha comunhão com o Senhor, eu me sinto honrado. Você é honrado pelo Senhor, pela vida que você tem. É isso que importa. Não importa o que as pessoas veem, não importa como elas enxergam a vida, o que importa é você ser honrado pelo Pai Celestial. E nós sabemos que isso é possível através da oração. Mesmo que você seja conflitado na sua família, não desista, ore. Mesmo que você pegue a sua palavra e passe aquele momento a sós com o Senhor, não desista. Leia a palavra,
você vai ser honrado pelo Senhor, com certeza já o é, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Jesus queria colocar uma cabeça velha, uma cabeça experiente em ombros jovens, naquela nova geração. Queria mostrar que agora eles tinham que ter um pensamento firmado no Deus de Davi, não Deus que foi corrompido, não Deus que foi confundido, um Deus opressivo, mas um Deus de amor. E Jesus queria que aquelas pessoas, aquela geração, soubessem quem era o Deus, o verdadeiro Deus. Ele ensinava aquela geração para que não cometesse os mesmos erros dos pais, quando abandonaram a Deus para darem ouvidos a homens corruptos, a falsos mestres, a falsos religiosos. Assim como Jesus, os pais não podem permitir que os seus filhos cometam os mesmos erros quando não buscam a Deus em tudo, ou dão ouvidos aos conselhos do mundo. Os filhos também têm que estar atentos, porque muitos filhos são influenciados por seus amigos, com conversas agradáveis, mas não são verdadeiras. Desconstrói tudo aquilo que o pai e a mãe construiu ao longo de uma história, de uma jornada de amor, de cuidado, de proteção. Em pouco tempo aquilo se desfaz como um castelo de areia. Nós, filhos, temos que valorizar a palavra dos nossos pais. Já falei aqui algumas vezes, quantos filhos que são criados no Evangelho chegam na faculdade, desfazem tudo aquilo que aprenderam. As estatísticas dizem que 90% desses filhos criados no Evangelho não chegam na faculdade, não sabem contra-argumentar a palavra de Deus quando são conflitados pelos professores e amigos. E logo eles são seduzidos pelo conhecimento, pela lógica, pela coerência da conversa, pelo interesse da amizade, e destroem tudo aquilo que os pais incutiram na sua mente. Os filhos têm grande responsabilidade. Quanta gravidez prematura, quanto esfriamento espiritual, quanto desvio da fé, por muito pouco. Finalizando, meus irmãos, nós falamos no início que um coração um coração íntegro, é um coração que não é dividido, ele é inteiramente consagrado ao Senhor. Os irmãos conhecem bem a história de Salomão. Depois de todo aquele investimento, depois que o rei Davi contou toda aquela história para o rei Salomão se tornou um grande rei. O rei Salomão, no final da sua história, não foi uma história muito feliz, foi uma história triste. Já de idade avançada, ele virou as costas para o conselho do seu pai. E a palavra de Deus fala que o homem, Salomão, se tornou inconstante. Ele se tornou um homem que começou a adorar ídolos. Devido às suas mulheres serem de várias nações, ele então se tornou um idólatra. Por isso, a palavra de Deus fala que Salomão foi disciplinado por Deus e, consequentemente, levou à divisão do seu reino. No verso 10, para nós concluirmos, Davi encerra a sua fala aqui, no seu aconselhamento, como pai. O pai Davi, ele dá um conselho muito especial
ao seu filho. Ele começa dizendo: agora tenha cuidado. Parece que Davi sabia que algo iria acontecer com aquele filho. Tenha cuidado, falou com ele. Ele tinha que estar atento, vigiar, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário, seja forte e mãos à obra. Davi fala que ele não poderia ter sido escolhido porque ele tinha as suas mãos sujas de sangue, mas Salomão foi o escolhido pelo Senhor para edificar uma casa, e essa casa serviria de santuário, e diz para ele: seja forte. Meus irmãos, talvez Deus tenha te escolhido para edificar uma casa. Talvez a sua casa não seja um prédio ou um templo, talvez seja o teu filho ou o teu sobrinho, ou talvez você, como filho, seja o seu pai ou a sua mãe que não conhece ainda o Evangelho, e fala que essa casa ela tem que servir para ser um santuário. Um santuário, o seu filho tem que ser um santuário, o meu filho tem que ser um santuário. O seu sobrinho, o seu pai, seja quem for, o seu amigo, é uma casa que tem que ser um santuário, e esse santuário tem que ser edificado pelas mãos de Deus, não pela mão do mundo. E você tem essa incumbência de transformar essa vida num templo do Senhor, no templo do Espírito Santo. E nós não podemos negligenciar esta grande tarefa. Não é tempo para lamentarmos o que passou, mas para sermos fortes e mãos à obra. A palavra de Davi a Salomão diz: seja forte e mãos à obra. Ou seja, se você errou, apague. Hoje Deus está te dando uma outra oportunidade de você fazer um grande santuário, uma grande casa. Quem sabe é a sua própria casa, a sua própria vida. Quem sabe você é o santuário que Deus quer fazer com que você seja usado para que gerações e gerações conheçam a palavra de Deus. Amar a família é isso, é você colocar a sua família aos pés do Senhor, servir ao Senhor com alegria, conhecer a vontade de Deus e sempre ser forte, e sempre trabalhar, e sempre servir ao Senhor. Que nós tenhamos famílias que amem ao Senhor, famílias que são poderosas nas mãos de Deus, famílias que perpetuam a palavra de Deus. Se alguém na sua família está atuando na obra de Deus, não impeça, a mão do Senhor pode pesar sobre você. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde essa palavra em nosso coração. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, nós sabemos o quanto o inimigo tem atuado em nossas famílias, mas nessa noite nós queremos renovar a nossa aliança contigo. Tudo que erramos como pais, tudo que erramos como filhos, nós queremos dar continuidade à obra do Senhor em nossa família. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos para que esta geração continue a conhecer o poder do Senhor, as tuas maravilhas. Jesus Cristo nos entregou o Espírito Santo para que nos desse discernimento e sabedoria, para que nós, nos momentos difíceis, pudéssemos contar com a tua ajuda e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado em nossas famílias. Ó Pai, obrigado por tudo, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Então, convido você a se colocar em pé mais uma vez e louvar ao Senhor, recebendo a bênção do Senhor através dessa canção. Que o Senhor te abençoe e derrame toda a bênção sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê Mais uma vez, amém? Mais uma vez, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê A frase que diz agora: que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Isso nós estaremos cantando. Cante conosco. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos
essa palavra de alguma forma falou o seu coração, não desista da sua família. Muitos problemas acontecem, mas a gente tem que confiar que o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Pai amado, nós queremos te agradecer porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui nesta noite. Agradecer porque a tua palavra é viva e é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E por isso, ó Pai, rogamos para que o Senhor venha atuar em nossas famílias, que o Senhor venha atuar em nossas famílias através de cada um. Somos participantes e temos o nosso papel e precisamos da ajuda do Senhor para que possamos exercê-lo bem. Obrigado, ó Pai, por tudo que foi feito aqui, pelos louvores entoados, por este dia, pela chuva que cai, e que nós possamos ter uma semana na Tua presença, livre do pecado, livre da pandemia, livre das pessoas ruins. Que o Senhor nos proteja, que os anjos do Senhor acampem ao redor das nossas casas e das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, e que a graça do Senhor esteja sobre nós, que as consolações do Espírito Santo revistam os nossos corações, e que o amor de Deus Pai seja sobre cada família, hoje e sempre, em nome da Trindade é que nós te pedimos. Amém. Podeis sentar, meu irmão.
mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições